Olá, galera. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para dar continuidade ao segundo reinado, né? E hoje nós teremos a aula sobre a Revolução Praieira. Sim, a Revolução Praieira, vocês já ouviram falar? Não, tem nada ligado com a praia de Boa Viagem, nem outra praia. Essa revolução, ela vai ocorrer aqui em Pernambuco, na Rua da Praia, como eu vou colocar agora para vocês. Olha aí, né? Eu amo falar de Pernambuco, vocês já sabem disso, né? Então, lembra da última aula que a gente falou sobre a Revolução Pernambucana? Então, show, né? A Revolução Praieira, né? Enquanto estava acontecendo todos aqueles problemas no início do segundo reinado, lembra aqueles partidos políticos que eu falei para vocês, o conservador e o liberal? Pois é, ele tem tudo a ver com essa revolução aqui, né? A Revolução Praieira, também denominada como insurreição praieira, né? Ou revolta praieira, ou simplesmente praieira, né? Veja o nome, porque aconteceu na Rua da Praia. Não sei se vocês conhecem, né? Lá no Recife. Aqui a gente tem como era na antiguidade, naquela época, né? E aqui a gente tem agora, bem moderna, né? Mas ainda resguarda alguns prédios do passado. Foi um movimento liberal e federalista que eclodiu na província de Pernambuco, no Brasil, certo? Quais são as causas da Revolução Praieira, né? Então, as causas foi a nomeação de um político conservador para governar Pernambuco, tá certo? É uma revolução de liberais, certo? A gente pode dizer que nesse tempo aqui, certo? Pernambuco era governado praticamente pelos conservadores. E existia uma família, que é a família Cavalcante, que dominava tudo, tanto na questão de açúcar, quanto no comércio varejista, tá certo? E ainda tinha um porém, certo, que os portugueses, eles só davam emprego para os seus parentes, né? E o resto da população ficava à deriva. A insatisfação com a falta de autonomia política das províncias quer dizer Estado, e concentração de poder nas mãos da monarquia, né? Então, os liberais eles queriam se livrar também dessa monarquia que acabava oprimindo todos e atendendo só a alguns setores da sociedade. Em 1º de janeiro de 1849, os praeiros divulgaram um manifesto ao mundo, certo? Na figura de um jornalista, certo? Esse jornalista, ele, através do jornal Diário Novo, ele vai colocar esse manifesto, né? Que é um documento. Os praeiros reivindicavam independência dos poderes e fim do poder moderador, tá certo? Então, aqueles 3 poderes que a gente estudou, lembra lá no Iluminismo, executivo, legislativo e judiciário, eles não tinham independência, né? Porque existia justamente o poder moderador que eu falei para vocês na outra aula, onde Dom Pedro, ele acabava passando por cima desses 3 poderes, né? Voto livre universal, né, pedindo voto livre universal, tá certo? Que a monarquia não permite, né, essa questão. Nacionalização do comércio de varejo, que eu falei para vocês, né, porque era preciso também que os pernambucanos, né, votassem não, né, tivessem trabalho. O trabalho só era dado por os parentes dos portugueses, como eu disse para vocês. A liberdade de imprensa, né, que é algo assim que até hoje a gente luta por isso. É preciso que a imprensa seja livre, né, para mostrar para a gente os acontecimentos que ocorrem, né? E reforma do Poder Judiciário, certo? E outra coisa que a gente está vendo aqui no manifesto é que não tem reivindicações nenhuma para os povos escravizados, né? Sempre tem isso, que é algo que acaba deixando a desejar, né? Então, quais foram as consequências dessa Revolução Praieira? Como toda revolução, insurreição, como a gente viu, né, acaba sempre tendo a consequência, né? O Império enviou tropas para combater os praeiros e derrotou os revoltosos. Os líderes foram condenados à prisão perpétua, mas receberam anistia, tá certo? Então, não teve, assim, mortes. Fim do tráfico dos escravizados, que a gente vai ver, tá certo? Fim do tráfico dos escravizados. Isso não quer dizer que isso ocorreu. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Aqui, ó. A lei número 581, de 4 de setembro de 1850,
conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Em 1831, me parece, já tinha sido proibido a questão do tráfico, né, internacional de escravos, mas não foi seguido, então veio a Lei Eusébio de Queiroz, tá certo? A sua promulgação é relacionada, sobretudo, às pressões britânicas, né? A Inglaterra, eu já falei para vocês também da Inglaterra. A Inglaterra também foi escravocrata, mas com a Revolução Industrial, ela precisava de mão de obra livre, ela começou a combater, tá certo? Então, ninguém é tão bonzinho assim, sempre tem um interesse, né, por trás. Então, as pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão do país, tá certo? Então, como eu disse para vocês, a Eusébio de Queiroz, ela vem, mas isso acaba não acontecendo totalmente, certo? Os senhores acabam, sim, trazendo os escravos. Tem uma história aqui de Pernambuco referente à praia Porto de Galinhas, não sei se vocês sabem, tá certo? Era um código usado quando chegava escravo, tem galinha no porto, tem galinha no porto, aí acabou tendo esse nome, né? É porque chegava os escravizados, aí tinha que fazer tudo escondidas, certo? Eu me lembrei agora também de um cantor pernambucano, Chico Science, né? Em uma de suas músicas, né, ele se refere à Revolução Praieira, certo? Então é bom você procurar e conhecer os nossos artistas, ele já morreu, mas um trecho da música, um verso e é praeira, vou fazer na revolução, vou fazer na revolução. Então fica a dica aí, Chico Science, vocês vão amar a música, a letra, tudo, né? E o nosso desafio também, como sempre, eu faço desafios muito facinhos, né? O que foi a Revolução Praieira, o que os praeiros defendiam, qual foi o desfecho da Revolução Praieira e o que foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Então, eu vou me despedindo de vocês, um abraço, tá certo? E até a próxima aula.